Boa noite. Semaninha começando, mês de março, e a Cris está aqui de novo para fazer a última live da programação, né, que eu divulguei, que eu publiquei com vocês. A Cris Gaspar convida. Hoje a minha convidada é uma querida, a gente vai falar sobre maternidade e saúde feminina. Então, ela já chegou, eu vou dar um tempinho, Lívia, só para elas irem chegando aqui um pouquinho, né? Então, para a gente se posicionando. Então, esse mês, só para a gente, né, lembrar, esse foi o mês das mulheres. Boa noite, Maria. Vamos mandando aviãozinho aí, chamando o povo para dizer que a gente já começou, né? E esse mês, no mês das mulheres, eu decidi fazer essa série de lives, onde eu trouxe outras mulheres para a gente conversar sobre temas, obviamente, que tinha sintonia, sinergia com quem elas são, para que a gente pudesse ter um pouco dessa expansão aí da consciência em relação ao nosso mundo feminino, que nós somos, as nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas crenças, a nossa fé, a nossa coragem. Isso aí, né? Em cada live que eu fiz, se vocês não assistiram essas lives, elas estão maravilhosas. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque cada live eu não sabia mais qual foi a live que eu gostava mais. Isso é muito interessante, mas assim, as minhas convidadas realmente foram escolhidas a dedo e eu fui muito feliz, né, por tê-las comigo aqui no Instagram. Todo mundo que está chegando, boa noite. Minha convidada hoje é a Lívia Nascimento, ela já chegou, já vou trazer ela para cá. Boa noite, Cris, você deu uma sumidinha. Juscelia, boa noite. Deixa eu ver aqui, dar boa noite pro pessoal para convidar a Lívia. A Lívia, ela é uma querida, a Lívia foi minha aluna. Ela fez o curso Mulheres Selvagens comigo ano passado. Tem uma história incrível, uma mulher realmente admirável. E ela vem aqui para a gente falar um pouco. Ela trabalha na área, ela vai explicar exatamente, né, o que que ela faz e tudo isso. E a gente vai bater um pouco um papo hoje sobre essa coisa da saúde, da maternidade, da saúde feminina, o que tudo se representa no nosso universo feminino, né? E a Lívia tem realmente uma experiência e histórias incríveis, né? Que às vezes a gente conversa, eu e ela, e, e eu fico bastante impactada com tudo isso. Então agora eu vou chamar a Lívia. Boa noite, Mara. Tudo bem, querida? Manda um beijo para minha sobrinha, tá? Ela nunca veio na minha live, você vem sempre. Olha só, eu vou chamar agora a Lívia. Deixa eu tô procurando a Lívia aqui para subi-la. Ah, agora aqui, vamos lá. Aqui, achei. Então hoje a gente vai bater um papo assim sobre coisas, né, da vida real, né, a saúde que é tão importante pra gente, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Representa a saúde dentro da família, né? Ela faz esse trabalho. E então agora aqui com vocês a Lívia, minha querida, selvagem, uma mulher selvagem com tudo que tem direito. Ah, Lívia, boa Boa noite, noite. gente. Boa Tudo noite, bem querida. Seja aí? bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Feliz aqui por você, né, ter aceitado o meu convite. A Lívia é a segunda vez, hein, Lívia, que a gente está fazendo a live, É, peraí, deixa eu né? botar assim. Eu fico torta para vocês. Ficou. Peraí. Eu vou Ah, não. escrever aqui o. Meu tripé é só para quando tá deitado, para ficar deitado. Aí ficar de pé fica meio complicado. Sim, agora. Ok, aí eu tenho que fazer assim, eu vou fixar o tema da nossa live aqui, que aí fica melhor de todo mundo acompanhar quem vai chegando, né? Fixar comentário. Então, Maria, o tema da live já está publicado, mais uma aí que a gente vai aprendendo no Instagram. Então fica todo mundo que vai chegando já vai vendo o tema da live de hoje, maternidade e saúde feminina. Lívia, para a gente começar, né? Se apresenta aí para elas, conta quem você é, um pouco do seu trabalho, que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. Vamos lá. Eu sou a Lívia. Primeiro, eu sou filha da Rosinha.
Depois, eu sou enfermeira, sou mãe de duas. E na minha profissão eu trabalho com saúde da família, pela estratégia de saúde da família há 15 anos, né? É um trabalho que a gente trabalha, que a gente faz tendo foco todos os ciclos de vida, desde o momento da gestação até a fase idosa, né? Inclusive aqueles pacientes que já se encontram em estado mais avançado realmente e a sua finitude. Como a saúde ela é muito mais procurada por mulheres, então a impressão que a gente tem é que a gente trabalha muito mais a questão da saúde da mulher, né? Mas aos pouquinhos os homens vão vindo também e a gente vai tentando trabalhar com eles, tirar essas crenças da saúde só curativa e inserir um pouco melhor a questão da prevenção e promoção à saúde. Então esse é o meu trabalho. Elas estão falando só para você afastar um pouquinho, talvez, o rosto, que talvez está muito próximo. Isso. Peraí. Assim, elas... É que o meu tripé é só deitado. E aí, se eu ponho ele. Se eu ponho Você ele. sabe que eu tenho um tripé que eu pensava que era assim, e eu descobri que não, que tem um jeito da gente inverter ele, viu? Então, É porque aí eu eu não, não não aprendi. conheço o seu, mas tem. Eu falei assim, nossa, fizeram um tripé só para deitado. Não. Ah, deixa a Lívia se ajeitar, porque assim vocês conseguem ver melhor, né? Para a gente ter uma qualidade aqui, para ser uma live bem Tô aqui. gostosa. Olivia, enquanto isso eu vou fazendo aqui Isso, ótimo, agora sim. Tava muito, assim, só o teu rostão, assim, aí tava ruim mesmo, Vocês né? estão me ouvindo, né? Estou. Ô, Jesus. Bom, boa noite, João Paulo. Tá chegando as pessoas aqui. A Lívia tá só ajeitando aqui um pouco a Pronto. posição do celular dela. Já Aí, muito bom. ficou melhor, né? Legal. Então, isso. Então, a Lívia estava começando a explicar um pouco com o que ela trabalha. A Lívia me explicou bastante, já conheço um pouco, né, da história da Lívia, mas acho que é interessante a gente falar um pouco, Lívia, que onde você trabalha, o grupo que você trabalha, né, a preocupação que a gente estava falando sobre essa visão sistêmica da saúde familiar, que não adianta olhar só um, não adianta olhar só sintoma, só para elas entenderem um pouco como é que é o seu trabalho. Então vamos lá. A estratégia saúde da família é uma estratégia do governo federal mesmo, já desde 97. Ele teve início primeiro nos municípios mais interiores do nosso Brasil, porque a estratégia saúde da família ela tende a trabalhar com um território adscrito. Então eu tenho um território que é meu. Dentro desse território a gente tem dividido micro-áreas, e aí tem um profissional fundamental, que é o agente comunitário de saúde, no qual ele tem a responsabilidade de acompanhar as famílias daquela microárea. Quando a gente fala acompanhar a família, é porque todos os meses eles passam visita e eles vão trazendo as demandas e levando as informações, para que a gente trabalhe realmente essa questão da prevenção e promoção à saúde. Então, esse é o principal objetivo da saúde da família. Quando a gente trabalha isso, a gente deixa de ter aquela tradicional forma de trabalhar, de olhar só a queixa da pessoa. Porque, de uma certa forma, a gente está inserida dentro da casa dela, né? Então, a gente tem um olhar mais amplo das condições dela, social, da condição física. A gente não olha só o indivíduo, a gente consegue olhar o núcleo familiar de onde ela está inserida. Muitas vezes, elas moram com várias outras pessoas da família, ou a família, ou tem outros componentes familiares próximo também. Então, isso traz muita coisa, muita informação para a gente. Então, quando ela vem com uma queixa física, a gente consegue olhar para ver que tem muito mais além disso, né? Então, muitas vezes ela vem reclamando, né?
vou usar um exemplo que com as mulheres acaba sendo um pouco mais fácil da gente trabalhar isso. Mas, por exemplo, num determinado dia da semana, eu colho o exame do Papa Nicolau, aquele exame que nós mulheres devemos fazer com frequência depois de uma certa idade, depois de vida sexual ativa, né? Então, uma vez que a gente já teve relação sexual, a gente precisa fazer. E muitas vêm e no momento em que eu tô ali conversando com elas, tudo, eu consigo ver muitas coisas por trás. Então, a questão do autoconhecimento, do quanto elas não se conhecem, do quanto elas se posicionam no, na condição de que elas estão ali fazendo isso, e aí eu entro com a questão da sexualidade, e elas trazem muito do quanto elas se sentem, muitas vezes, obrigadas a ter relação sexual, não por prazer, mas porque elas acham que é uma obrigação da mulher. E aí eu venho trabalhando muito essas questões com elas, do quanto elas precisam se conhecer e saber que elas não são obrigadas a nada, né? Uhum. Então, isso é algo que vem sempre muito forte. Sim. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente deixar bem marcado aqui nesse princípio, Lívia, assim, a minha visão disso, né? Porque, assim, às vezes as pessoas perguntam, mas o que que eu vou aprender num curso de empoderamento feminino, de mulheres, né? Num curso, vou aprender sobre autoconhecimento, né? E de verdade, assim, às vezes eu falo assim, aqui, até às vezes eu cito muito sobre a saúde, porque eu acho que, assim, a gente cresceu ou foi ensinado, a gente vê as coisas separadamente, né? Sim, Quando, na verdade, existe um sistema onde a gente está inserido, nós influenciamos o meio nos influencia, né? Então, quando a gente fala aqui de saúde, e no caso, o papel da mulher, porque a mulher, como ela assume esse papel na família, como a cuidadora, aquela que cuida de todo mundo, né? Então, quando a gente está falando da saúde, isso é uma área extremamente importante, porque é uma área de preocupação, porque quando o teu filho, seu marido, quem quer que seja na família está doente, você, naturalmente, sendo feminino, a gente, né, se preocupa, porque somos naturalmente cuidadoras, né, da nossa essência, e ao mesmo tempo sobrecarrega, né, porque a gente já é sobrecarregada de uma série de tarefas, né, a mulher, então, isso tudo está aí no meio, né? Então, assim, quando a gente começa a entender isso, olhar para isso, aprender sobre quem somos nós, qual é o nosso papel, isso está intrinsecamente ligado ao nosso papel de mãe e a questão da nossa saúde, né? A nossa própria e dos nossos. sim, Concorda? sim, sim. É, eu trago muito isso para elas, né? Do quanto elas se conhecerem vai trazer esse poder para elas. E até o poder até de falar agora não, né? Eu sempre trago assim um papelzinho para elas quando eu vejo que está muito difícil e eu ponho assim de um lado não e do outro lado sim. E aí eu faço essa dinâmica com elas, né? Do quanto que cada vez que elas dizem sim para o outro, não que elas estão dizendo para si, né? E que é Sim. importante elas terem esse conhecimento de que não tem problema nenhum elas se colocarem, né? A maternidade realmente traz todas essas questões, como a gente estava no nosso ali esquenta falando, né? Eu vou falar agora de mim, Lívia. A minha maternidade, aos 26, quando eu engravidei da Ana Clara, foi a minha realização, né? Foi quando eu realmente me realizei. A minha mãe tá aí e ela pode até confirmar. Eu sempre falava que mãe eu seria, né? Mas que casada, que isso não importava, mas que mãe eu ia ser. E realmente, quando a Ana Clara nasceu, quando eu soube que estava grávida, foi assim a minha maior realização. Só que por outro lado, foi também quando eu me esqueci de mim, né? Quando eu simplesmente me abandonei, né? E aí Sim. foram trazendo várias questões, né? E depois eu tive a Maria Laura, e aí a gente continua nesse ciclo de esquecer da gente e só ficar voltada ali para os filhos, 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 e esquecendo inclusive o marido e tudo isso. E isso eu recebo o tempo todo lá no meu trabalho, né? Dessas mulheres que
por mais que elas estejam indo lá para fazer um Papa Nicolau, elas só estão indo porque elas sabem que é importante. Mas muitas vezes elas não sabem nem por que é importante. É porque falaram. Né? E eu questiono, mas você sabe por que você faz esse exame? Qual é o objetivo dele? Né? O que isso é importante para você? Então, tudo isso, eu acabo trazendo também as minhas experiências para essas mulheres, porque eu acho que isso traz essa proximidade e me coloca de igual com elas, porque eu não sou melhor que elas por estar ali atendendo essas mulheres. E aí a gente vai conseguindo trazer esse poder para dentro delas, né? Uhum. E esse período da pandemia trouxe para mim, porque elas continuaram me procurando, é o quanto essas mulheres precisam de espaço. Espaço de fala. Espaço de sentido. De fala, né? Espaço de conseguir colocar aquilo que elas sentem para fora, né? Porque elas não são ouvidas. Uhum. Né? Elas não têm É. esse local para isso, né? Não tem dentro de casa porque não tem tempo, porque não consegue parar para conversar com o marido ou com alguma outra pessoa. E aí são consumidas o tempo todo. E isso vai gerando um sofrimento que é mental e vai para o físico. Isso. E Na verdade, assim, é isso que eu bato muito na tecla com as mulheres aqui, com as mulheres no meu curso, que é quando ela vai para o físico, antes da doença se manifestar no nosso corpo físico, ela se manifesta aqui na nossa psique, aqui no nosso emocional, né? Começa daí, começa a dar distúrbio, desequilíbrio e ocasiona algum tipo de doença. Eu acho que isso é muito importante que a gente se dê conta, porque às vezes a gente sempre deixa para depois, a gente, não tenho tempo agora, isso não é tão importante, eu não quero mexer com isso não, vou deixar debaixo do tapete, achando, com a ilusão, com a esperança, de que a gente não vai ter o problema, né? Que a gente vai administrar o problema escondendo o problema da gente. Não é, né? não, Não é. a vida manda conta depois, né? Ela manda É. a conta, não tem jeito. E aí a gente precisa olhar para aqueles problemas, não tem como fugir. E às vezes a gente está numa situação que é tão desgastante que se a gente tivesse resolvido lá atrás, não teria chegado aos limites que muitas vezes a gente chega. Uma das coisas que eu tenho visto e que isso me assusta é o quanto que a saúde mental das mulheres está sendo abalada, né? E assim, a gente tem visto muitos casos de mulheres entrando em processo de depressão sério, né? Por conta disso, por esse excesso de carga, né? E muitas vezes são excessos de cargas porque a gente aprendeu que a gente tem que carregar e que a gente não tem como dividir. Exatamente. Então, assim, olha só, de novo, eu vou marcar alguns pontos que a Lívia está trazendo. Quando a Lívia fala, né, de que ela se sente obrigada a manter relação sexual com o marido dela, porque ela foi ensinada de que ou lá no altar, ou lá na igreja, onde ou mamãe falou, vovó falou, né? Sim, Isso se torna isso na verdade a gente está colocando aqui uma crença que já é milenar, né, de que a mulher nasceu para dar prazer e não para ter prazer, né? A mesma coisa é isso que você está trazendo agora, né? Então, assim, nós somos um poço de crenças que foram ensinando para a gente acreditou, porque a gente nunca, na verdade, refletiu, duvidou, né? Parou um minutinho para pensar, por que tem que ser assim, né? E essa questão é exatamente a gente abrir espaços para reflexão, para conversas femininas, tudo isso é muito importante, seja lá da forma que for, né? Porque é isso que vai provocar a mudança. Enquanto eu ficar sozinha pensando, isso é um problema só meu, só eu que vivo isso, eu sou a mulher mais sofredora do mundo, né? Quando a gente vai abrindo, ampliando isso, a gente vai vendo que, poxa, não sou só eu, né? Tem um monte de mulher que está passando pelo que eu estou passando, e isso é um incentivo. É uma espécie de fator motivacional para você mudar. Ou dar um passinho, gente, porque às vezes a gente pensa que a mudança tem que ser vira a mesa. Não, né? Eu acho que aprender a dizer um não, por exemplo, aprender a conversar com o marido, não é verdade?
Sim, olha, meu amor, né? Eu tô querendo conversar com você um pouquinho sobre como é que a gente tá se relacionando, acho que não tá legal, acho que pode melhorar, tá bom pra você, não tá bom pra mim. exatamente. Quando eu levo isso para dentro do meu trabalho, dentro da realidade dessas mulheres, muitas vezes elas não têm nem noção do que elas podem ou não conversar comigo e muito menos com o companheiro, né? Ou companheira. E quando a gente vai mostrando que isso é extremamente importante para a saúde física e mental dela, elas se assustam, né? Porque eu tô tirando delas as crenças que vieram exatamente da avó e que vai vindo desde lá de trás, né? E é muito bacana, na verdade, quando a gente consegue, é um trabalho quase que de formiga, né? Porque é bem devagarzinho, assim. E quando a gente consegue fazer com que essa mulher que ela se desperte mesmo, né? Porque quando ela consegue, ela traz a devolutiva. E ela fala, nossa, como foi importante aquela conversa que eu tive com você, né? O quanto que foi bacana eu ouvir aquilo e colocar em prática, né? Sim. Elas falam, eu precisava ter ouvido aquilo, né? E para você ter uma ideia, eu faço um grupo que eu amo fazer esse grupo, que é do resultado do Papa Nicolau, né? Nesse grupo, eu vou falando realmente das coisas práticas ali, do exame em si. Só que antes eu trago um pouco do conhecimento do corpo. Então eu falo para elas: vocês conhecem a sua região genital? Quantos orifícios a gente tem nessa parte aqui de baixo? Eu me divirto sempre, porque algumas falam três, que é o número mesmo, né? Uretra, o orifício da vagina e o ânus. Tem gente que me fala dois, porque elas não conseguem entender que a urina e a menstruação saem de buracos diferentes. Elas acham que saem do mesmo lugar. Né? A gente acha que não vai ter isso hoje. Tem. E é por aí que eu consigo puxar a importância delas se conhecerem. Eu pergunto quando é que elas pegam um espelho para poder realmente olhar a sua vulva, que não é pecado a gente olhar para a vulva, que não é pecado a gente saber que os lábios, eles são diferentes, né? Que às vezes os pequenos lábios são maiores que os grandes lábios, tanto que hoje a gente usa muito mais lábios externos e internos, né? De que ali a gente tem o clítoris, que é ali o nosso órgão de prazer, que não tem problema nenhum delas introduzirem o dedo e realmente fazer um toque por dentro e tentar descobrir aonde está o nosso ponto G, que é o ponto do prazer também, né? Uhum. Isso tudo vai, e a gente vai fazendo de forma muito dinâmica e trazendo a risada junto, né? Divertido. Eu não sei, mas eu vi que tinha uma ACS minha aí, a Merielle, né? Elas adoram quando eu estou falando nesse grupo, porque eu também trago as questões dos fungos, das bactérias que a gente tem, que são naturais da gente, né? Porque muitas vezes as Sim. mulheres não conseguem compreender que a gente tem uma secreção natural da vagina, porque ela é cheia de fungos e bactérias que promovem isso, e que isso não é uma doença ou uma infecção. Que tem aquele momento em si que ela se torna algo mais infeccioso, porque ela se prolifera por alguma questão, às vezes até emocional, como é a candidíase, que pode acontecer, né? Tô num Uhum. nível de estresse tão grande que o fungo prolifera e causa uma coceira. E aí eu brinco que eu faço a dança da lixadeira, né? Porque a coceira é tanta que a vontade de sentar numa lixadeira, né? E ficar ali, que delícia! Mas que a gente Você só sabe que consegue. você trouxe uma coisa, uma questão aqui pra gente, né? Que eu vejo assim, a gente tem vergonha até do nosso cheiro, Muito, né? muito. Então assim, a indústria, né, começou a lançar produtos do tipo sabonetes íntimos muito perfumados, absorvente feminino muito perfumado, né?
E eu me lembro que há muitos anos atrás, quando lançaram esses absorventes, né, eu fui logo lá comprar um para mim. E eu tive um probleminha ginecológico. Nossa, eu até Aí, imagino. aí meu médico, ao saber, ele falou: pode parar, não compre nem papel higiênico perfumado, nem nada disso. Quanto mais química você colocar aí, nesse lugarzinho aí, né, mais propensão de você né, ter algum probleminha você vai ter. Né? E isso está ligado ao quê? Porque a gente não aceita nem o nosso cheiro. É, Eu mudei de ideia, tá, gente? Eu acho que foi aí quando eu peguei um médico bom desse, eu agradeci a Deus, porque exatamente eu acho que quando eu estava ainda me despertando para essas coisas, né? hoje a gente está Então, passando por um processo muito inverso, né? A gente teve essa questão da praticidade e da indústria com os absorventes, tanto os absorventes internos como externos, mas hoje a gente está tendo um movimento contrário de estar trazendo de novo o hoje chamado absorvente ecológico, que é o paninho, né? Que é o absorvente de sim. tecido e as calcinhas menstruais. Que eu aderi isso o ano passado e passei a achar que é vida. Né? Então eu tô assim, eu não tô mais utilizando os absorventes sintéticos. Acho que melhorou muito, melhora realmente a questão da nossa flora vaginal, né? E essa aceitação de que a gente tem sim o odor característico, né? De que é importante a gente entender que é fisiológico isso, não é patológico, né? Não é uma doença. Você não está com nenhuma infecção porque você tem um odor característico. Claro, você está com um cheiro. Eu brinco que é mercado de peixe em plena Páscoa, né? Sexta-feira Santa, aquele cheirão de bacalhau. Aí sim você precisa se tratar. Caso contrário, não há necessidade, né? Ou se eu tô com a coceira da dança da lixadeira, que quem já teve candidíase não esquece jamais, né? Porque é uma coceira insuportável. É aquela que começa gostosinho, quando você vê ela tá inchada, e aí você vai fazer um xixi em seguida, aquilo arde que você sai pulando, né? Sim. Isso é importantíssimo as mulheres conhecerem e elas não sabem. Elas acham, por exemplo, que a pomada ginecológica, hoje eu ouvi isso, é para higiene. Não é. A pomada ginecológica é um antibiótico, é um antifúngico, é um medicamento. Não é sempre que eu vou precisar fazer o uso dele, né? E como que eu sei Sim. disso? Né? Eu sei disso porque eu me conheço. Então mudou a característica da secreção vaginal, né? E no período gestacional, a gente tem ainda mais um aumento dessa secreção. A gente fica mais predisposto também a ter mais candidíase. E a coceira vem também. E aí você tem também o tratamento específico para essa fase, né? Porque não é qualquer medicamento que a gente pode usar no período gestacional. Mas, fora isso, a gente tem que se conhecer. E aí você chega na fase da mulher menopausada, em que há um ressecamento natural, né? Da vagina. E até para a gente conseguir coletar o Papa Nicolau é um pouco mais difícil, né? Porque há um ressecamento. E fica a crença de que com esse ressecamento eu também não consigo ter uma vida sexual mais. Que a vida sexual acabou, né? Olha. Exatamente. E não é. Porque Verdade. também vem do autoconhecimento isso, né? Você também precisa saber que se você né, se conhecer e as regiões que você manipular, você vai conseguir melhorar essa lubrificação, Uhum, exatamente. né? Né? E a Mas, bom, qualidade da relação sexual também ela é fundamental para que esse tipo de sintoma também né, não machuque, não apareça, não ocorra, sim, mas eu né? preciso conhecer, ter uma liberdade com meu parceiro de falar isso para ele, né? Sim. Não é só o soca na penetração, né? A gente precisa Isso. do todo antes. Eu recebo muitas meninas, não são, quando eu digo meninas é porque a gente é jovem, né? De 20 anos, inclusive, né? Que vem falando, nossa, porque eu sinto dor, porque eu... E, gente, não é para sentir dor, não. É para sentir prazer, né? E Você sabe, tem uma parte do meu curso que esse você não fez, que é o que vai começar agora, quarta-feira. E tem um capítulo lá que ela fala sobre a deusa Balbo.
que é a deusa da sexualidade. Esse capítulo é incrível, se você não leu, leia. Porque o que que ela traz, né? Ela traz que nós mulheres, nós perdemos uma coisa que nós fazíamos lá muito antigamente, muito mesmo, tá? Que era formar rodas de mulheres para falar sobre sexo, sobre a nossa sexualidade. Sim, E aí ria, né? Ela até conta, né, uma história que é muito comum no centro dos Estados Unidos, né, de um homem que começou a ter uma coceira, e o pênis dele saiu. Era tanta coceira que o pênis pulou para fora e saiu correndo pelo mato. E aí o cara saiu correndo atrás. E as mulheres riam, riam. E o que que Balbo diz pra gente? Que quanto mais a gente falar e se relacionar com naturalidade com a nossa sexualidade, menos enfesadas nós vamos ficar, menos amarradas nós vamos ficar, porque o exatamente. sexo é para ser liberado, é uma energia para ser liberada. E é ele que deixa, que permite, que uma coisa que também é uma característica da mulher selvagem, que é a alegria natural. Nós mulheres somos naturalmente alegres. Quando a gente assume essa nossa sexualidade com essa coisa, é errado, é feio, é sujo, não posso falar, é segredo, né? A gente vai transformando isso numa coisa ruim para a gente, né? Que afeta a nossa saúde, inclusive, né? Então, né, que a gente pudesse propiciar, né, com as amigas, com as irmãs, porque quando às vezes, não sei se você já passou por isso, eu já, e não foi uma vez só. Quando eu sou meio provocativa por natureza, você já sabe disso, eu vou e falo alguma coisa, às vezes com uma amiga. Ai, não, para de falar isso. Eu falei, por que que para de falar isso? Faz parte da vida da gente, né? Então, e isso é a gente saber aprender a trabalhar, isso que ensinaram lá que é suja, só para procriar, né? Lá na Idade Média, sei lá quando é que foi isso. Não é, né? Inclusive, sexualidade é saúde. Sim, precisa ser ensinada de maneira saudável desde a infância, na verdade, né? É como planejamento familiar. As pessoas acreditam que planejamento familiar é só ir lá tomar remédio para evitar filho. E não é. Planejamento familiar faz parte do autoconhecimento. E você tem que inserir isso também desde a infância para que aquela pessoa, né, seja homem ou mulher, decida qual é o momento em que ela vai iniciar sua vida sexual de forma consciente e trabalhando a questão das prevenções. Mas é interessante isso que a gente está falando, porque, e aí eu trago de novo para mim, as pessoas que me conhecem sabem, essa pessoa de colar brinco, ela é uma pessoa nova chegando aqui, né? Trabalhar essa questão de sexualidade, de falar, veio do ano passado para esse. De sentir essa necessidade de falar em roda sobre isso, é algo que, assim, uma coisa é eu, Lívia, trabalhando isso ali como profissional. Mas a Lívia, indivíduo fora dessa vida profissional, tinha também suas vergonhas e seus tabus. Não é tão simples assim, né? Sim. A gente precisa se dar essa oportunidade, porque aí a gente vai, né, buscando isso e conseguindo, né, levar as mulheres junto com a gente, né? Porque a gente só consegue levar o outro até onde a gente foi. Verdade, verdade, né? Pegando esse gancho, assim, o que você aprendeu com Mulheres Selvagens, com o meu curso, né? E que você acha que ajudou a você a lidar com tudo isso que a gente está falando, com o seu trabalho, porque a Lívia, acho que a gente acabou não comentando, a Lívia viveu uma história de doença na família dela. A Lívia tem uma filha, a filha mais velha dela, que teve um problema muito sério, muito grave, ainda está em tratamento, né? E no curso ela compartilhou isso com todas as mulheres que estavam fazendo o curso e nós acompanhamos, né? E nós, assim, foi muito bonito aquele movimento, porque é nessa hora que a gente vê, né, que as mulheres, como elas conseguem também, elas são competitivas entre elas, são, mas elas também têm elas conseguem naquela hora assim abraçar, mesmo que fosse a distância, porque foi o que aconteceu, o grupo te abraçou, né? Conta um pouco assim, como é que é esse aprendizado e o que você acha que assim que é precioso hoje nesse processo de aprendizado que você teve com a vida mesmo, né? Nesses últimos, sei lá, nesse último ano, 2 anos. Bom, falando da questão da Ana Clara primeiro, que eu acho que começa lá. Né? Da mesma forma que eu acabei esquecendo de mim quando ela nasceu,
foi ela também quem me trouxe de volta, né? O processo de doença dela começou há 6 anos, quando a gente descobriu um tumor cerebral. E aí foi uma avalanche de situações, de internações, de cirurgias, tudo. Quem está aqui também, que me conhece já, sabe dessa história toda. É história para uma outra live, se deixar, né? Mas, e aí, em 2017, ela entrou num período de ficar fora de tratamento. E aí eu fui mais intenso buscar essa Lívia através da minha amiga querida, que acredito que ainda está aí, a Fernanda, através das constelações. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber a questão intuitiva aflorando muito, né? Antes da Ana Clara adoecer, eu tinha um sentimento muito forte, todas as vezes que eu ia colocar ela para dormir, de que eu ia passar por uma situação muito difícil com ela, que ia mexer realmente com a questão de saúde. E aí eu achava aquilo, falando, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E assim, quando a gente descobriu o tumor, aquele momento, sim, o chão se abriu, porém, foi o momento que eu falei, agora eu sei o que é tudo aquilo que eu estava sentindo. Então, eu sei para onde eu tenho que ir. E durante esses 6 anos, muitas vezes acontecia isso, de eu achar que estava no desespero e parar, refletir e sentir, né? E isso é questão da nossa intuição mesmo, que nos direciona e acabava trazendo essa calma e me dava uma direção correta para o que eu deveria fazer com relação a ela. Isso com relação Sim. a... Dentro do trabalho, isso também acontece, né? De eu olhar para alguém, algum funcionário ou algum paciente que chega e ali no meio de uma conversa eu começar a sentir algum calorzinho aqui e falar, segue por esse caminho a sua conversa. E ali sim começa a despertar várias coisas, né? As minhas meninas, que a minha unidade são 15 pessoas e só tem um homem, né? Então, assim, as minhas meninas, da onde eu trabalho, elas falam, quando a Lívia chama para ir lá para a sala e fala assim, fecha a porta e senta, se prepara, porque é algo que vem muito intenso, né? E isso, com a Mulheres Selvagens, ele acabou aflorando mais. Eu comecei a perceber melhor essa questão intuitiva, que muitas vezes acaba entrando em conflito com a questão cética da ciência, né? E aí entra até como um predador, porque eu fico entrando em conflito, né? Comigo, com aquilo que eu estou sentindo, que é o caminho que me leva para aquilo que a pessoa realmente precisa, né? E isso com muita gente, não só ali, mas alguma coisa que eu falo e que depois muitas vezes eu não me recordo, né? E a pessoa, você falou isso? Eu falei, falei. Tá dizendo que eu falei, né? Então eu falei. Mas isso foi algo que o Selvagem me trouxe muito, muito forte. Que a Lívia trouxe aqui, né, um dos pontos que eu acho que são mais primordiais desse curso, desse conteúdo, desse conhecimento né, que Mulheres Correm com os Lobos. E o meu curso eu trabalho bastante isso, que é a nossa identificação, compreensão em primeiro lugar, e depois identificação dos nossos predadores, né? Predadores externos e predadores internos. O que a Lívia está trazendo, né, que é muito comum, aliás, a intuição ela é do feminino, ela é uma característica comprovada cientificamente, inclusive, hoje pela neurociência. Então, por mais que a gente só que, né, porque as pessoas têm preconceito às vezes com o que é esotérico, com o que é espiritual, a intuição está comprovadamente dita como um processo psíquico, um processo cerebral. Então, assim, mas só que a gente tem aquela vozinha do predador que fala assim, não acredita nisso não, não, você não sabe de nada, não, entendeu? E a gente invalida a nossa, que na verdade a nossa intuição é a nossa sabedoria, é a nossa sábia que fala com a gente, né? Então, assim, isso é muito interessante, porque quando a gente se dá conta, e aí sim a gente começa a trabalhar a nossa intuição, e aí sim a gente começa a ter os nossos diálogos internos inteligentes, que eu brincava, né? O diálogo da louca, porque todo mundo acha que você é louca, você não é louca. Você está tendo uma conversa, né, onde você está fazendo escolhas
a partir de você mesma, né? E não a partir do outro, do interesse do outro, do benefício coletivo. Não, você vai começar a aprender a se olhar para dentro, que é essencial, né? Essa é a mulher selvagem. Ela conversa com ela entende da alma dela, né? Ela respeita essa alma dela. Não trans... Às vezes, dependendo de uma situação, obviamente, às vezes a gente vai fazer uma transgressão ou outra numa circunstância, mas que seja de modo consciente, né? O problema é que a gente fica na inconsciência e se coloca o tempo inteiro em situações que são prejudiciais para a gente. São os nossos predadores agindo contra a gente, né? Então, acho que isso é muito importante de que a gente se dê conta, porque nós mulheres temos um poço de crenças, de coisas que a gente acredita que, né? Podemos ou não podemos, e aí, de verdade, ferra tudo, né? Porque é um monte de coisa, a forma como a gente vai se vestir, a forma como a gente vai falar, a forma como a gente vai sentar, é tanta coisa, né? Você falou, por exemplo, dessa coisa como é que chama aí? Lixa, o quê? A dança da lixadeira. A dança da lixadeira, pois é. Então, assim, eu na hora me lembrei muito de meninas, né? Que às vezes elas sentam no chão e elas começam a descobrir a sexualidade delas, né? No toque ali, da vagina com o chão. A família, todo mundo já começa em cima da menina, assim, em vez de conversar e orientando, né, que seria o caminho mais bonito e mais correto, não, já corta. Então você já manda lá uma mensagem no seu cérebro dizendo assim, menina, isso aí é errado. Menina direita não faz isso, Sim. né? E aí, e a partir daí um monte de outras coisas acontecem. A gente estava conversando hoje, por exemplo, sobre o banho, né? Vamos falar sobre o banho da mulher. Como é que é o banho da mãe? É assim, a gente brinca, né? Eu tinha uma médica que trabalhava comigo que ela falava o seguinte, que no banho, a gente vai pro banho e começa lá, lava a cabeça e usa shampoo para isso, usa creme para aquilo, né? Gasta-se um tempo gigante aqui em cima, né? E quando chega na nossa genitália, é um tcheco-tcheco bem rapidinho, né? Que a gente mal consegue saber o que tá ali, se tem alguma coisa ou não, lava rapidinho e não se olha. E depois que a gente se torna mãe, então, o banho é voando, né? Não tem nem, né? Não é só o banho, tem outros momentos que a gente também precisa fugir para o banheiro. Quando você vê, tem criança, tudo ali junto com você, né? E o quanto que a gente precisa, na verdade, desse tempo no banho. Não só para lavar o cabelo, mas de fazer esse banho ser o nosso momento também dessa questão do autoconhecimento, de você conseguir perceber no seu corpo qual parte ali está precisando de uma atenção maior, né? É na hora do banho que a gente consegue perceber as nossas tensões, e ali precisa do carinho, né? Precisa sentir a água caindo, precisa sentir o odor gostoso daquele sabonete que você escolheu, né? Exato. Uma das coisas... Ter uma relação mínima, né? Mais sensorial com o nosso corpo, mais de toque, de prazer, porque também é isso que a gente estava conversando um pouco. O prazer é tão proibido para a gente no nosso inconsciente que até se você vai tomar um banho prazeroso e necessariamente um banho prazeroso, a gente vai prestar atenção no toque da água na nossa pele, na mão que a gente vai esfregar no nosso corpo, nesse cheiro do sabão que a gente escolheu, do óleo que a gente escolheu, seja lá como for o banho que você quer tomar, não é verdade? Que a gente simplesmente, tipo, tira isso da nossa vida. Exatamente. Uma das coisas que eu trouxe para mim nesse ano também que passou foi de trazer o banho como um momento realmente de conexão comigo. Então é a hora que eu fecho a porta do quarto, é a hora que eu pego um difusor e coloco ali uma essência gostosa para deixar o ambiente aromatizado. Eu apago a luz e deixo um abajur que vai trocando as cores para trazer uma coisa da luz também, das cores para junto do banho. Coloco uma música, né, para trazer essa conexão. E isso sim vai fazendo. Você não precisa tomar um banho demorado, né? Hoje é dia da água, a gente também não pode estar gastando tanta água assim, mas a gente pode sim
trazer todo esse ambiente, fazer o ambiente também prazeroso, né? Você trabalhar com a questão da aromaterapia, que isso vai trazendo esse prazer para a gente. E não precisa de grandes coisas, né? Eu estou trazendo aquilo que eu tenho, mas é possível ser diferente, né? E trazer É, banho gostoso, que a gente precisa desse autocuidado. Só a gente pode fazer isso por nós, né? E uma das coisas isso. que eu acho que grita muito para mim é que eu tenho duas filhas, né? E eu também preciso ensiná-las isso, né? Do Perfeito. quanto que é importante esse autoconhecimento, né? Do quanto que é importante delas terem esse momento, delas se respeitarem, delas terem o momentinho delas também, né? E isso é importante. Como a gente também precisa ensinar isso para os homens, tanto de respeitar esse momento da mulher e deles também terem isso, né? É que o homem Sim. é mais exposto, né? Desde sempre ele já foi mais visto como, né, de explorar o próprio corpo, não era tão cheio de mitos como é com a gente, né? Ainda tem. Mais ou menos, viu? Olha, Lívia, até isso aí, eu fiz duas lives com homens, um que conduz grupo de masculinos, né, de homens, e um que participa de um grupo de masculinidade. E em ambos os casos eles falam muito sobre isso, o quanto que o homem também não conhece bem o corpo dele. Eles, na verdade, eles conhecem o externo, mas não exatamente como deve ser, né? É dentro daquilo que foi colocado para eles, né? Aham, Do, do, do sistema patriarcal, né? Isso sim, é muito forte para eles. E hoje a gente, graças a Deus, está passando por um movimento exatamente o inverso, né? De trazer essa masculinidade saudável, né? O feminismo não é esse feminismo que eu falo que eu não gosto, que é esse agressivo, mas é esse feminismo de tomar consciência de quem é você, do que você está aqui para fazer e de como que você é. sim, sim. Né? E isso E é assim, eu ia fazer só uma observação quando você fala da intuição, porque assim, a intuição normalmente a gente chama ela do nosso sexto sentido. sentido, certo? E não é uma coisa estapafúrdia. Por quê? Porque de verdade, ela vem, a intuição, ela nasce da característica, que é uma característica também do arquétipo da mulher selvagem, de sermos instintivas. Esse instinto, necessariamente, a gente está falando dos nossos sentidos, os nossos cinco sentidos: ouvir, ver, cheirar, paladar e sentir, né? A intuição ela se manifesta através desses sentidos, né? Você pode ser através de uma audição, talvez o outro sinta através da pele, o outro vê alguma coisa, né? Eu vi um relato muito interessante do Tesla, que é um cientista tal, lá do começo do século passado, e a intuição dele se manifestava através da visão. Ele estava tentando encontrar a solução de um problema matemático muito difícil, e andando no campus da universidade, bate um vento e ele olha para aquela árvore. Naquele momento, ele tem a intuição, ele recebe a intuição da resposta que ele estava meses pesquisando dentro do laboratório. Né? Por isso, porque então quando a gente fala que é o nosso sexto sentido, porque como ela se manifesta depois, a partir dos nossos cinco sentidos. Então, assim, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente percebe como é que a gente funciona, como é que é a nossa estrutura física, psíquica, emocional, mais a gente vai conseguir se relacionar com a nossa intuição, assim, de forma muito especial, muito poderosa. E para mim, assim, para mim ela é a verdadeira chave do nosso poder pessoal, né? Quando eu começo a perceber que, opa, eu pensei nisso, eu não acreditei, mas agora, ó, eu fui lá e acertei. Aí você fala assim, opa, não sei de onde que veio esse conhecimento, essa intuição, mas deu certo, né? Você começa a ganhar essa confiança, né? E aí você começa a querer e se desenvolver e crescer e ir além, né? Eu queria falar para o pessoal, Lívia, aqui, ó, tá chegando um monte de gente, a gente está falando tanto que eu nem dei muito boa noite, mas, ó, se vocês quiserem fazer perguntas aqui para gente, acho que agora é uma ótima hora para
para a gente, né, desenvolver um pouquinho mais com vocês aqui. Deixa eu ver aqui os comentários. Ó, a Sheila Praciano está dizendo tem todo um ritual. Acho que aqui ela foi bem na hora do banho, né? E de verdade, né? Nós mulheres, nós somos ritualísticas, né? A gente precisa resgatar um pouco isso também, né? Para a gente resgatar esse sabor do feminino, né? Você acha isso? Sim, sim. É, também é algo que eu desenvolvi muito esse último ano. Eu acho que a pandemia, claro, né? Vamos deixar o Covid para lá, mas o que, que ele trouxe nessa potencialidade e do quanto a gente tem essa questão da ritualística na nossa ancestralidade, na verdade. Se a gente olhar lá atrás, mas não lá atrás para minha avó, né? Lá atrás mesmo, né? Sim. Por exemplo, como que são os índios? Eles são cheios de rituais, De rituais. né? Como que é o povo cigano? Ele é cheio de ritual. Como que é o povo africano? Ele é cheio de ritual. Aliás, você falou que você tem aqui com a gente uma consteladora, né? Uma consteladora sistêmica que nasceu na África, né? O pai da constelação sistêmica, na verdade, ele desenvolveu a constelação quando ele começou a observar determinados rituais, né? Que formavam o tal do campo, né? Morfogenética. E foi aí que ele começou a desenvolver toda essa maravilhosa, que eu acho também, né? Esse maravilhoso conhecimento aqui pra gente. Sim. Aliás, já vou dar um recado aqui, porque eu estou há muito tempo querendo fazer uma live com uma consteladora. Eu queria que ela me procurasse no privado aí, no direct. Eu queria muito falar sobre constelação aqui para as mulheres que vêm aqui, né, me escutar. Eu acho também que é um caminho muito lindo para o nosso autoconhecimento e para a nossa cura, que a gente hoje está falando sobre saúde, né? A cura nesse sentido mais amplo, né? Que vai trabalhar, além da gente, as que nos antecederam e as que virão, né? Ou as que estão aí, mas que vieram depois da gente. A Débora, minha amiga, Debu, traz também os povos incas, maias, que também tem muito ritual, né? O povo andino. Né? Eu fiz uma capacitação, inclusive, do Munarqui, que é um ritual andino, né? Um ritual de cura através também da natureza, da gente encontrar na natureza e dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, que cada um tem o seu poder, que é fantástico, né? E isso sim vai exercitando, porque quando a gente faz os rituais, ele traz a questão de todos os sentidos, né? Porque normalmente a gente acende uma vela, normalmente a gente põe alguma coisa que tem cheiro, né? Então é o calor, né? A questão do tato, a questão do olfato, né? A gente pede sempre que esteja com a água, porque também trabalha a questão do paladar. E assim a gente vai conseguindo desenvolver todos esses sentidos e aflora ainda mais o sexto sentido, né? Quantas experiências que eu tô tendo intuitivas no momento do meu banho. Eu já trouxe isso para você em outros momentos, né? De como isso se aflora, né? É muito louco. É muito louco, porque eu não consigo explicar direitinho o que acontece, mas acontece. E assim, eu acho que a Lívia, né, assim, dentre as minhas alunas selvagens, ela apresentou, ela demonstrou uma característica que eu acho que isso foi fenomenal para esse despertar, essa ampliação toda, que é assim, em geral as mulheres têm medo quando isso acontece. Aí o medo embota, o medo reduz, o medo faz ficar pequeno. Então, na hora que você começou a se permitir, que você começou a lidar com isso, que aí a gente tem uma relação natural com aquilo, aí começou a aflorar mais e mais, a ponto de você, como você disse aqui agora há pouco, você falou alguma coisa, você fala as coisas para as pessoas que depois talvez você nem se lembre, porque você já está em fluxo. Sim, e isso, na verdade, só tem trazido ainda com mais força a importância desse círculo que a gente precisa ter, né? Dos círculos de mulheres mesmo. Eu e essa minha amiga Fernanda, a gente vai colocar isso em prática,
Na verdade, seria para esse próximo final de semana, ia ser um círculo pequeno, mas por conta dessa situação da pandemia, a gente achou melhor adiar um pouquinho, mas trazendo isso, né, dessas questões tão importantes que nós mulheres precisamos trabalhar, né? Tá aí, não engavetamos. Ela só está numa pausa até a gente poder realmente voltar a se encontrar. É muito bacana a gente fazer online e tudo, mas eu sinto muita a falta e a necessidade, na verdade, porque é mais uma necessidade, acho que minha, né, de ter a presença, de ter o contato. Eu e Fernanda já estamos vacinadas, mas as pessoas que a gente convidou ainda não. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Por elas também, né? Pelas pessoas que a gente conversou, que Sim. também estavam aqui, que é a Silvia e a Cibele, que eu não sei se elas continuam, mas elas também estavam aqui junto e estão sempre com a gente. É muito bacana. Tá começando pequeno, tá começando entre amigas, somos amigas de infância e adolescência, mas é uma maneira que a gente está querendo sim pôr em prática e vamos ver. Tenho certeza que vai dar certo também. São mais mulheres daí se despertando. A Márcia Linda! Catolini, ela está dizendo o seguinte: parabéns a vocês pelos temas abordados, gostei muito, vim para a live através da Lívia, mas agora já estou seguindo a Cris. Ai, que linda, obrigada! Muito obrigada, continuemos ajudando todas as mulheres. É isso mesmo. E assim, Lívia, a única coisa que eu ia falar para você, porque veio na minha intuição, então eu vou falar para você, para a Fernanda, né, que você falou agora, é assim, a gente não sabe quando que isso vai resolver, né? E o ano passado, quando eu comecei o meu trabalho com mulheres, eu também sou do mesma sua linha, eu acho que o presencial é impagável, a gente olhar, tocar as pessoas, fazer uma roda de verdade, eu sei o poder que isso tem. Mas entrou a pandemia, eu fiz um ano de isolamento social agora no dia 20 de março, e aí eu acabei, falei assim, quer saber? Então vou fazer no online. E tem acontecido, e eu sinto que eu tenho ajudado, eu sinto que, né, as mulheres elas entram de um jeito e saem do outro. Então, assim, não deixe esfriar, mesmo que ainda não vai conseguir fazer no presencial, comecem a fazer alguma coisa, porque é pouquinho, talvez seja menor, sim, mas vocês vão começar, vocês estão fazendo. Eu acho que isso é importante. Estou vendo muita mulher, as mulheres aqui nesse trabalho que eu estou fazendo esse mês passado, elas estão conversando muito comigo. Então, eu tenho entrado em contato com o sofrimento de muita mulher, né, com uma problemática. Então, assim, de algum modo a gente está servindo ao nosso propósito, né? Porque você é uma cuidadora da saúde, eu acho que eu sou uma cuidadora aqui né, da consciência, eu não sei. Mas é isso, eu acho que não deixa passar, né? Já começa a fazer, porque vocês vão ver que isso já vai começando a fazer um movimento energético para que isso exista no mundo, e o mundo está precisando disso, né? Então, veio aqui a intuição, eu falei, deixa eu falar, porque às vezes a gente quer o ótimo é inimigo do bom, dizem, né? Então, vai no bom, porque o bom já é alguma coisa, né? Porque tem muita gente hoje, Lívia, que eu percebo assim, você falou de gaveta, né? Engavetar, engavetar. Tem muita gente que fica assim, se não for de tal jeito, então não vou fazer. Se não for assim. E daí a gente começa a engavetar tudo, deixar tudo meio que parado, e a gente vai. Isso no nosso cérebro não é bom, porque a gente cria essa tal dessa zona de conforto, e para sair de novo, né? Dá aquele tem um puta gasto energético. Então, coloca, né? Vai, vocês acham que vai ser maravilhoso. Né? Eu vejo aqui, por exemplo, né, nessa live, quantas mulheres incríveis que você trouxe, que está nos ouvindo, né? Então, isso já é um sinal. Lembra que a gente trabalha muito, né? Para a gente prestar atenção nos sinais, é isso. Aqui está falando duas mulheres intuitivas, hein, pessoal? Não esqueçam disso. Sim, tá ouvindo, né? Você Para tá mim, aqui ainda, então a gente precisa conversar depois. Mas verdade. é E fantástico. então, para a gente encerrar, eu queria falar algumas coisas, depois eu vou deixar você encerrar essa live. Tá, Primeira, né? Que está aqui no ar, está no meu link, a gente está com um produto por assinatura, tal, a Jornada da Mulher Selvagem, a Jornada do Feminino, na verdade, que também está baseado no livro, tal. Se vocês tiverem curiosidade, entra no link,
Lá vocês vão saber como é que funciona, isso é uma coisa. Mas hoje, a coisa mais que, assim, que bateu hoje para mim, que a minha intuição, porque, de novo, assim, eu estou trabalhando muito essa identificação dos sinais, eu resolvi fazer uma live que não estava prevista, sexta-feira, que eu vou lançar, eu vou oferecer para vocês uma masterclass, um aulão, o nome que vocês quiserem dar. Eu vou trabalhar exatamente isso, vai ser gratuita. Então, eu vou trabalhar a psique feminina, vou trabalhar o arquétipo da mulher selvagem, vou trabalhar quem é essa sábia que existe em nós, né? Então, eu queria que, né, todas estão convidadas. Eu vou começar a postar sobre isso. Eu estou falando que a coisa acabou de nascer na minha cabeça. Então, eu ainda vou trabalhar no material, mas sexta-feira eu vou fazer uma live, vou explicar tudo. Eu vou fazer isso nada mais, nada menos do que no dia 31 de março, o último dia do mês da mulher. Então, vamos, que vai ser bem bacana. Eu acho que vai ser um momento para consagrar, para fechar esse mês, que eu acho que ele foi bem poderoso. Né? As lives que eu trouxe, como eu falei, elas foram maravilhosas. Podem assistir, porque só tem live bem bacana, mulheres incríveis, histórias muito incríveis, bem variados os temas. Então, vão lá no meu IGVT, porque tá tudo lá. Meu amor, você veio! A minha ideia aqui, que ela chegou dando boa noite aqui pra gente. Fala você agora, querida. Queria apenas agradecer. Acho que daqui a pouco a gente já acaba caindo. A gente falou de saúde, a gente falou de maternidade, a gente falou de mulher, a gente falou um pouquinho da questão de onde a gente veio. Então, se é para encerrar, peço licença, sou uma iniciante nisso, mas eu queria encerrar com o tambor, não sei se vocês conseguem ouvir, e com uma música que eu acho que tem muito sentido para nós mulheres, tá? Desculpa, eu sou enfermeira, eu não sou cantora. Eu vi no corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, espalhou bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vi do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, espalham bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Ai, linda. Eu também sou plantadeira de semente boa. Eu também. Ai, lindo isso. Eu acho que é isso, né? Eu queria agradecer a todas vocês. Eu fiquei até emocionada, tá? O tambor mexe comigo. Eu acho que é isso. Queria agradecer a você, Lívia. Lívia, realmente você tem uma história de vida, você tem coisas incríveis para contar para gente, sempre muito bom. Né? E minha gratidão, né? A universo, em primeiro lugar, porque trouxe você para mim, a forma como você chegou nas minhas mãos. Eu nunca vou esquecer, foi assim, né? Via WhatsApp, eu não conhecia. Essa mulher me mandou uma mensagem perguntando: tem vaga ainda? Eu falei: tem. Aí ela já, já resolveu, nem quis. Mas você não quer conversar comigo? Não, eu já decidi, eu vou fazer. Eu falei: tá bom. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. À distância, eu reconheço, eu vejo, né, o seu movimento, a sua coragem, a sua garra e, sobretudo, a sua vontade, né, de crescer, de resgatar o seu feminino, né, que é muito lindo isso, né? Então, eu queria muito agradecer a todas vocês que estão, né, que estiveram aqui, Maria, minha querida, minha parceirona, que está aqui, né, dando apoio. E é isso que eu tinha para dizer hoje. Então, assim, gratidão a todas vocês, que a nossa semana seja abençoada. Né? A gente falou sobre saúde, que todas nós sejamos, né, estejamos envolvidas na luz, né, da luz divina, do amor incondicional, para que a gente possa, né, se proteger de tudo isso e agir em nome do bem, né, fazer a nossa transformação, que a gente não, eu acho que isso está no fundo de todas nós, é buscar essa transformação, né, pelas sementes do bem, que é o que você trouxe na sua música, né? Saudade, viu? Obrigada. Só isso. E, gente, boa noite.
Um beijo. Sexta-feira, 19 horas, venham para minha live, porque vai ter coisa boa aí. Acabei de ter essa ideia, já vou jogar no mundo, porque a pessoa aqui, eu faço muitas. Eu sou uma parideira de ideias, né? Sou uma parideira, eu tenho ideia, já coloco no mundo, viu? O negócio aqui tem que ser rápido. Tchau.